está oficialmente aberta. Hoje, dia 28 de abril de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque é necessário empreender, sim, investir no negócio, espalhar prosperidade entre as pessoas. E hoje, durante a aula, eu falarei um pouco disso, desta questão do empreendimento. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, proteger a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. É isso aí. Estamos regressando ao estudo desse livro aqui, ó. Os Exilados de Capela, ou da Capela, do grande Edgar Armond. Mas hoje em especial eu quero dar uma continuidade ao último programa. Claro, já é uma continuidade, mas na questão das coincidências. Porque as coincidências, dentro desse caso especial, elas resultam na criação de uma pirâmide social. Uma pirâmide que a priori surge de forma orgânica, porque as pessoas, quando começam a atuar, tem sempre alguém que é a mente, digamos, a mente operante da coisa, que pensa as coisas, que imagina a realidade, que faz projeções para o futuro, e outras mentes que não têm essa visão, digamos assim, ficam já nos patamares inferiores, numa questão mais braçal, ok? É uma casta, é como se fosse uma casta. Querendo ou não, o sistema de casta ele não é tão errado assim. Falando de casta, parece uma coisa é uma coisa que foi dramatizada de uma forma ruim, mas que na realidade tudo funciona por sistemas de castas. Primeiramente orgânica e num segundo momento defensiva, porque a partir do momento que você vai liderando uma ação, claro, você vai precisar de auxiliares, de mão de obra, mas você não quer que qualquer mão de obra ascenda diretamente, sem passar por determinados estágios que ela não vai entender a coisa. Dá um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos a eleição presidencial é feita por colégio eleitoral, a fim de que se tenha uma base e dificulte a ascensão de pessoas mal intencionadas ao posto de presidente. Claro, que às vezes essa base da pirâmide ela é, vamos dizer, contaminada por pensamentos nefastos e
certas pessoas como Barack Obama se tornam presidentes dos Estados Unidos, o discípulo de Saul Alinsky se torna presidente e fez o que fez. No Brasil, por exemplo, há também uma pirâmide hierárquica, no caso da política, só que você tem que ser filiado ao partido político. E aí, por quê? Porque eles querem gente que atue de acordo com o seu pensamento lá. Não quer uma mente independente, porque a mente independente vai criar problema. Criar muito problema em alguns casos, como no caso do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi uma mente independente na Câmara dos Deputados, mas eles nunca imaginaram que ele um dia chegasse à presidência. E quando uma mente independente ela vai à frente, ela chama, ela leva outras pessoas, outras mentes independentes juntas. E ela, no caso do Bolsonaro, foi escolhido por mentes independentes como nós, da direita. Se formou uma direita, o professor Olavo de Carvalho criou uma direita, e essa direita escolheu um representante. Ou seja, essa ascensão do Bolsonaro foi quista pelo povo. Ok? Mas vamos para o texto de hoje, vocês vão entender um pouco mais da coisa na sequência, ok? No último programa da série, eu falei das coincidências, da incrível coincidência que se deu quando os judeus migraram do leste europeu para os Estados Unidos da América, com muitos deles indo para Hollywood, a Madeira Sagrada, um distrito de Los Angeles, a cidade dos Anjos, que fica na Califórnia, o estado cujo nome é uma homenagem à deusa Kali. Ademais, esses imigrantes, em sua maioria, não falavam inglês, sendo que os poucos que falavam tinham um sotaque tão carregado que dava na mesma. E, por coincidência, o cinema que eles praticavam era o cinema mudo. Grande coincidência. Mas vamos avançar um pouquinho, vamos entender um pouco mais a coisa, porque esse texto de hoje vai se dividir em duas partes. A segunda parte termina exatamente nesse ponto aqui. Esse ponto, vocês vão começar a entender tudo a partir desse ponto aqui, que é um dos mandamentos bíblicos, o segundo mandamento. Contudo, vamos para a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Você não deve fazer imagem esculpida com semelhança alguma do que há nos céus em cima, ou há embaixo, ou do que há nas águas abaixo da terra. Não se deve fazer imagem esculpida com semelhança alguma. Imagem alguma que tenha uma representação do que está no céu. Seriam as aves? Não sei. Do que há embaixo. Se entende que é o homem. E abaixo da terra seriam os peixes ou os ósseres? Não sei. Mas só aqui tem um ponto. Eu vou tratar disso num outro momento para não sair muito do contexto. Mas por que você não faz imagem? Para não gerar o quê? Uma forma, pensamento, uma telesma. No caso, com imagem formada, você pode criar, por exemplo, algo que os judeus chamavam de golem. Golem é um monstro judeu. É uma forma, pensamento que tem veículo. O objetivo é esse, porque é possível se criar uma forma, pensamento que tem veículo. Ultimamente sumiu a coisa, mas não sei se vocês lembram dos bebês reborn. Mateus, é possível que aquilo lá fosse um golem? Cara, aquilo lá era feito para algo poder adquirir uma espécie de ânima, ela tem que ter matéria orgânica. E aqueles bonecos eles eram feitos artesanalmente. O que é artesanal? Com as mãos, ou seja, caiu o quê? Resquício de pele naquilo lá. E aquilo poderia ser animado, como eu já mostrei em outros momentos. O componente orgânico permite a formação do plasma. E o plasma ele é animado por veículos de cunho etéricos. Mas não vou entrar muito nessa questão aqui agora, porque senão vamos sair da coisa. Em 1 de outubro de 2014, no Jewish Journal, publicado, foi o artigo de autoria de Avishai Artisi, alcunhado de Hugo Balen,
um muralista judeu de Los Angeles. Lendo que o artista, pintor, cineasta e muralista Hugo Ballin foi um produtor de filmes mudos e criou alguns dos murais cívicos mais marcantes de Los Angeles. Ademais, nascido na cidade de Nova York em 1879, o filho de imigrantes judeus alemães, Ballin estudou na Art Students League de Nova York, hora que sua primeira realização notável foi a criação de 26 murais no interior do recém-construído Capitólio do estado de Wisconsin. Depois, ele trabalhou como diretor de arte e designer de produção para Samuel Goldwyn. Fundou sua própria produtora de filmes mudos e casou-se com a atriz de cinema Mabel Croft Ballin. Muito bonita essa mulher. Atenção agora que agora nós vamos entrar um pouco na criação de uma pirâmide social. Na história de sua vida ecoa alguns dos clichês que ocorreram especialmente na comunidade judaica de Hollywood, disse Caroline Luck, diretora-chefe do Mapping Jewish LA. Pois ele foi um dos jovens ansiosos para abrir caminho na cena americana, que vieram para Los Angeles achando que isso ofereceria território virgem para realizar as grandiosas visões que tinham para si mesmos, disse Luck. Enquanto os judeus em Nova York e na Nova Inglaterra tiveram que enfrentar hierarquias sociais e artísticas endêmicas, LA parecia ofertar uma chance de alcançar fama, fortuna e posições dentro de círculos elitistas de poder. Vamos entender um pouquinho da coisa aqui antes de seguir. Por que eu falo em Nova York e Nova Inglaterra? Porque os navios saíam da Europa, cruzavam o Atlântico e paravam em Nova York. No leste, na costa leste norte-americana, e eles ficaram por lá. Ou seja, quando a coisa estabeleceu, que o Ballin nasceu em Nova York, norte-americano, nova-iorquino, mas de família judaica, eles tinham uma dificuldade para desenvolver sua vida profissional. Por quê? Porque você já tinha uma hierarquia estabelecida. Ou seja, a pirâmide social já estava formada e com as defesas prontas. E o que eles fizeram então? Falaram, nós precisamos de local, de um novo território. Vamos para a costa leste. Tinha aquela música Go West, costa oeste. Vamos para a costa oeste. Go West. É uma música. Go West. O Village People gravou, ficou legal. No caso, esse Go West, era na época da corrida do ouro. E eles iam para o oeste buscar ouro e a fortuna sempre esteve no oeste. Ok? Então eles chegaram na costa oeste e começaram a desenvolver o cinema, a indústria cinematográfica com cinema mudo. E essa questão da hierarquia, ela é muito interessante porque, por exemplo, você pega a questão empresarial. Eu falei da questão política, vamos para a questão empresarial. Você pega uma empresa normal, um funcionário dessa empresa, ele pode alcançar a presidência dela. Numa empresa familiar, ele nunca vai alcançar, ao menos que ele case com a filha de um dos donos. E mesmo assim vai chegar lá a trancos e barrancos. Ou seja, numa empresa familiar, um funcionário pode adquirir estabilidade conquistando a confiança do dono. Agora, numa empresa não familiar, ele tem espaço livre para ele alcançar o topo. Claro, ele vai precisar ter talento, não estou descartando o talento, mas vai precisar de outras habilidades, como a habilidade política, por exemplo, para ir derrubando os obstáculos. Mas é uma pirâmide. Ele vai precisar, por exemplo, o estagiário, o cara é estagiário numa empresa qualquer. Ele pode um dia ser o CEO ou o presidente dela. Ele pode ser, pode. Um dia, isso ele vai ter que subir. E aí você tem os sistemas defensivos para que um idiota não chegue lá. E não vai chegar mesmo. Ok? Mas vamos voltar aqui para a história do Sr. Ballin.
Vamos lá. E à medida que os filmes falados, ó, atenção que eu já falei no outro, das coincidências. E à medida que os filmes falados começaram a surgir, a produtora de Ballin fechou em 1925. Então, ele deixou a indústria cinematográfica para se focar em sua carreira de pintor e logo se tornou notório entre os principais muralistas do sul da Califórnia. Todavia, suas obras de grande escala incluem a Marcha da Ciência através dos Tempos no Observatório Griffin. Só fazer um adendo, eu estava esses dias assistindo o filme, aquele Elvis, muito bom filme, puseram o Tom Hanks para fazer o Coronel Tom Parker, muito legal. E tem uma cena que o Elvis está sentado no letreiro de Hollywood e ele falando do observatório, desse observatório que começa a trajetória do Assim Caminha a Humanidade, o filme que alçou James Dean para o estrelato, cujo nome em inglês era Os Rebeldes Sem Causa. Só que, fazendo agora a Cinemateca do Mamá, fluxo de consciência. Fluxo de consciência ou fluxo de pensamento fica ao critério de cada um. Esse filme, O Rebelde Sem Causa, ele é falsamente associado ao personagem do James Dean. Porque eu li até um artigo no jornal, uma vez, da coluna, no Caderno 2 do Estadão, dá para ler, o Estadão falando, acho que era aniversário, não sei quantos anos, de 80 anos, o James Dean falava, rebelde com causa. Porque quando você assiste o filme, você vê que ele tinha causa. Ele morava numa família desestruturada, uma família muito parecida com aquela que foi utilizada em Beleza Americana. O Kevin Spacey, você pega o personagem dele, também é um rebelde com causa. Mas quem que é o rebelde sem causa? Esse rebelde sem causa é o Saul Neal, o personagem do Saul Neal, que o James Dean começa a chamá-lo de Platão. Ele é o rebelde sem causa. Ele não tem motivo para ser rebelde. Ele é um menino rico, cheio da grana, não tem paz, ele mora com empregada, não tem ninguém para apurrinhar a vida dele, ele tem a vida perfeita. Ele não tem motivo para se rebelar contra nada, mas ele se rebela. E ele acaba encontrando uma figura masculina de cunho paterno no James Dean, que é um pouco mais velho do que ele e tal, e até materna na personagem da Natalie Wood. Mas o James Dean, a personagem não tem... Ele tem motivo, ele é um rebelde com causa. Porque o pai dele é frouxo, a mãe dele é uma mulher autoritária, desregrada, ela não sabe exercer autoridade. Então ele cresce num lar horrível, quer ver o pai usando avental para lavar louça, que nem uma dona de casa, uma coisa horrorosa, ele não aceita aquilo. Então ele tinha causa mesmo. Que o pai fosse homem, que a mãe fosse mulher, pô, para com essa frescura, meu. Eu tive um amigo meu de infância que era assim também, miolo era meio mole. Mas o rebelde sem causa é o Saul Neal, Platão. Ele não tem motivo nenhum. E aí eu não vou contar o termo da história. Quem não assistiu, assista. Quem já assistiu sabe o que acontece com ele no final. Todo mundo sabe. Ok? Bem, voltando aqui, suas obras de grande escala incluem a Marcha da Ciência através dos Tempos no Observatório Griffith, a Apoteose do Poder na Southern California, Edison, e as 4 Liberdades na Prefeitura de Burbank. Ballin se formara no movimento Beaux-Arts, de artistas educados na Europa, reinterpretando estilos e movimentos clássicos. À medida que os Estados Unidos se expandiram e se desenvolviam rapidamente, a paisagem nua oferecia uma tela para esses artistas demonstrarem suas habilidades. E aqui vou parar para fazer o seguinte apontamento. Neste momento da história, os Estados Unidos se transformaram na Europa que deu certo, não parando por aí, já que posteriormente os Estados Unidos se tornaram o planeta Terra que deu certo. Aquilo que Hitler pensou para a Alemanha, os Estados Unidos alcançaram por outras vias, como criando um cenário confortável para os talentos da humanidade. Só da humanidade? Só para esquentar. Pois agora,
com a administração do presidente Donald Trump, eles se preparam para ser o multiverso que deu certo. Dado que, no pedestal da Estátua da Liberdade, há uma placa em que há um trecho do poema O Novo Colosso, que Emma Lazarus escreveu em 1883, em que se lê: me dê seus cansados, seus pobres, suas massas amontoadas, ansiando por respirar livres, os miseráveis resíduos de sua costa fervilhante. Envie estes, os sem teto, atormentados pela tempestade, para mim. De novo, me dê seus cansados, seus pobres, suas massas amontoadas, ansiando por respirar livres, os miseráveis resíduos da sua costa fervilhante. Envie estes, os sem-tetos, atormentados pela tempestade, para mim. Você vê até que ela usa uma figura de linguagem, de sua costa fervilhante. Aqueles que querem fugir dessa miséria da Europa. Ou seja, eles dizem o seguinte: não queremos os que venceram, pois talvez não tenham mais nada para conquistar, mas queremos os que têm potencial para prosperar, porque cresceremos juntos. Vendo? Por que não queremos os vencedores, aqueles que venceram? Porque eles já concluíram a missão deles. Agora eles querem curtir os louros da glória. Nós queremos aqueles, como eu falo, os cansados, aqueles que querem, aqueles que têm sede de vitória. Por quê? Porque esses vão lutar com a gente, eles vão lutar do nosso lado. Ou seja, eles foram da América, da Europa para a América, e na América construíram um mundo que deu certo, uma Europa que deu certo. Isso está, inclusive, nos Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Na América, os pais dos Estados Unidos, os pais fundadores, eles fizeram pegar o continente norte-americano e dentro dele fizeram tudo que deu errado na Europa, não fizeram nos Estados Unidos. Tudo que deu certo levaram para lá e otimizaram, o que deu errado deixaram lá na Europa. E construíram essa nação maravilhosa. E aí, o pessoal foi da Europa para os Estados Unidos, ou seja, os talentos que a Europa desperdiçou nos Estados Unidos prosperaram, construíram o povo americano, ou seja, e aí os Estados Unidos se tornam posteriormente o planeta Terra que deu certo, porque todos os talentos do mundo passam aí para os Estados Unidos. O cara não deu certo no Brasil? Estados Unidos. Não deu certo na China? Estados Unidos. Não deu certo na Guatemala? Estados Unidos. Ou seja, o mundo foi para os Estados Unidos se tornou o planeta Terra que deu certo. Ou seja, os Estados Unidos realizou o sonho do Hitler, da raça superior. O Hitler foi por um caminho, não funcionou. Mas os Estados Unidos descobriu um meio de ter a raça superior. Como que você cria uma raça superior? Trazendo, reunindo, vamos a reunir, juntando os melhores do mundo. Ou seja, os melhores do mundo lá entra na questão genética, entra tendo um pouco de eugenia aí. Uma eugenia do bem, porque pessoas fortes geram filhos fortes. Filhos fortes constroem, edificam obras fortes, bons pensamentos, boas palavras, boas ações, zoroastrismo. Pessoas fortes criam têm pensamentos fortes, têm palavras fortes, têm obras fortes. E dentre as suas obras, os seus filhos. E os seus filhos vão prosseguindo e prosperando. Por isso que os Estados Unidos mandam no mundo. E agora os Estados Unidos, com o Trump, está indo para o próximo estágio, que é se tornar o multiverso que deu certo. Por quê? Porque os habitantes, os alienígenas de todo esse multiverso que nós estamos, eles estão vindo para a Terra. E eles vão para onde? Eles vão para o Brasil? Não. Vai falar com um ladrão sem vergonha? Ah, não. Você vê, quando veio o Valentor, ele não veio para o Brasil, não foi para o Japão, não foi para a Inglaterra, ele foi para os Estados Unidos falar com o Eisenhower, foi falar com o presidente da República dos Estados Unidos. Ou seja, os habitantes do multiverso, eles vão para onde? Vão para os Estados Unidos, e lá eles vão transformar os Estados Unidos
daqui a alguns anos, claro, após a administração Trump está reconfigurando o mundo, e com esse mundo reconfigurado, ele vai estar apto para receber esses alienígenas. E eles vão para onde? Vão para um lugar mais confortável para trabalhar, os Estados Unidos. E lá eles vão prosperar, também vão prosperar, elevando os Estados Unidos a uma condição ainda muito superior, muito maior do que os Estados Unidos têm hoje. Ok? E, dito isto, eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, gente, vamos para a descrição do programa. Nela eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, a começar pelos meus livros aqui, A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pô, dá pra molecada, que a molecada irá adorar. Aí, ó, ao romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos, ó, Dia das Mães, hein? É um presente que sua mãe vai gostar, hein, cara. Até o seu pai vai gostar, porque esse livro é um pouco mais libidinoso. Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo, e vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua contribuição, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí vamos para o link da boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador, e o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no Getter, do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Tá o endereço aí, onde nos encontraremos amanhã lá para comer uma deliciosa feijoada com aquela recha de coentro e nos deliciar, nos refrescar com uma saborosa geladinha. E atenção, Denilson, todos os carros. Atenção, atenção. Próximo evento, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo. A mesma Mãe de Deus, no sábado, dia 2 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 2 de abril de 2026, às 18 horas, o grande conflito, Francis e amigos, a verdade sobre o catolicismo, a mesma Mãe de Deus. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!